Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe e nesse vídeo nós falaremos sobre as 3 personalidades que nos impedem de alcançar uma vida de sucesso, de alcançar os nossos objetivos. São essas personalidades que geralmente travam nossas vidas. Nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, psicologia e filosofia em prol do autodesenvolvimento. Dentre todas as personalidades, essa é, provavelmente, a que mais sofre. A vítima sempre está certa. Ela precisa de holofotes. Ela inventa desculpas para tudo. Ela acha que já nasceu condenada. A vida para essa pessoa é pura maldade e odeia ela. A vítima ela tem o seu cantinho reservado no espaço das baixas vibrações. Ela é mestre em se sintonizar com a negatividade. Ela se lembra de momentos ruins apenas para ter certeza de que eles voltarão a acontecer. No fundo, a vítima deseja que tudo de ruim aconteça a ela ou aos outros, apenas para que ela esteja certa e novamente se alimente da energia daqueles que sentem dó dela. Muitas pessoas vivem na vítima, outras sentem pena da vítima. Eu espero que você não seja nenhuma das duas. A vítima se alimenta da humildade dos outros. Ela implora para ter um lugar ao sol e espera fielmente que alguém puxe ela pela mão e tire ela do bueiro que ela mesma colocou. Nunca tente salvar uma vítima. Não importa onde ela esteja, ela sempre estará se vitimizando. Você pode tentar ajudar ela, mas ela voltará para o mesmo lugar da onde ela veio, porque ela precisa daquele lugar para sobreviver, para se manter em posição de vítima. A melhor forma de parar de ser uma vítima é enxugando as lágrimas e erguendo a cabeça. O mundo não está ao seu favor, só que ele também não está contra você. A vítima ela olha para os dois lados da moeda, mas ao invés de permanecer neutro, ela escolhe o lado negativo. Ela acredita que não há nada que possa ser feito para tirar ela daquele lugar. O lugar que ela mesma se colocou. Os olhos da vítima estão 100% voltados para ela. Ela é uma personalidade um tanto egocêntrica. Deseja a atenção dos outros, mas ela se limita a ajudar alguém. Ela pede para ser ajudada, mas o ego dela faz com que ela pense ser a única pessoa que merece ser ajudada, e com isso ela não ajuda ninguém mais. Ninguém sofre mais do que a vítima. Ela merece toda a bondade do mundo. É assim que ela pensa. Uma pessoa que se vitimiza muito é uma pessoa que sempre estará se vitimizando. Não importa em qual situação ela esteja, ela sempre estará se vitimizando. Ela sempre estará levantando barreiras. Ela sempre estará olhando para o negativo, querendo a atenção do outro, querendo se colocar em posição de inferior para receber energia. É disso que ela se alimenta. Essa personalidade se condena sozinha. No momento em que ela mesma dita o próprio destino, ela começa a agir de acordo com ele. Deixar de ser uma vítima significa se tornar estoico. Aceitar que o mundo te dá pontapés, mas ele também te abraça. Não é nada pessoal. O mundo odeia todos igualmente. Embora pareça que alguns estão em posição superior a outros, todos, em diferentes graus, apresentam dificuldades. Se você nasceu com uma tendência a se ver como vítima, saiba que não importa o nível em que você esteja ou o quão bom é a situação, se você se acostumar a se olhar com esses olhos vão acompanhar você aonde você for. Você nunca vai ter ímpeto, petulância, nunca vai ser extraordinário o suficiente para olhar para o mundo e encarar ele de frente como um igual. Nunca vai conseguir se levantar da cadeira e buscar o seu prato. Você precisa se fingir de coitadinho para que alguém venha te ajudar. Primeiro ponto, o mundo não te deve nada, as pessoas não te devem nada. Enxugue a lágrima, se levante e vá buscar o que é seu por direito. Saiba que quanto mais você pensa que o mundo deve alguma coisa para você, mais você se coloca em posição de vítima. Você nasceu onde você nasceu. Acredite, você nasceu onde você nasceu porque você mereceu ter nascido onde você nasceu, na situação em que você nasceu.
Não merecido porque você fez alguma coisa errada, mas porque você tem sangue para lidar com aquilo. Você tem petulância, porque você tem ímpeto. Você tem um coração forte para conseguir lidar com aquilo. Então não se coloque em posição de vítima. Não importa em qual situação você esteja passando, nunca se coloque em posição de vítima. Quando você faz isso, você apaga seu próprio brilho, sua própria força. Você passa a depender do outro, você passa a depender de fatores externos. Você passa a depender do acaso. Você deixa de criar a sua própria realidade e a sua realidade se torna a causa do que os outros querem para você. Então você se coloca em posição de vítima, espera que alguém te ajude. Só que quando alguém te ajuda, você volta para a negatividade, porque você se colocou em posição de vítima, a sua personalidade se tornou a vítima. Então você precisa estar no meio da negatividade para você manter essa personalidade. Dessa forma você vai sempre estar criando um ciclo de crescimento e quedas consecutivas. Você nunca vai conseguir crescer exponencialmente. Para sair da vítima, você precisa saber que você é um princípio ativo. Você precisa remover a necessidade de apoio do mundo e, independente de aonde você estiver, você precisa escalar até o topo por si só. Você tem força o suficiente, você tem inteligência o suficiente, você tem experiência o suficiente para conseguir fazer isso. Mas o que te impede é se colocar em situação de vítima. Se você for jogado no fundo do oceano, no meio dos espinhos, ou for empurrado morro abaixo, você sempre ressurgirá das cinzas. Porque você não tem tempo para se lamentar, não tem tempo para ficar passivo, para esperar que alguém venha te salvar. Não, você é o seu próprio líder, seu próprio mestre, seu próprio herói. Você deve se tornar a causa das coisas que acontecem na sua vida e parar de esperar que algo te socorra. Ao fazer isso, você quebra a necessidade dos holofotes, você para de comparar a sua dor e se torna um ser extraordinário. Uma característica da vítima é que ela olha para a dor do outro e sempre vê a própria dor como uma dor maior. A minha dor é mais dolorida do que a sua. Eu vejo muitas pessoas discutirem essas coisas. Quem se lascou mais? Quem é mais coitadinho? Eu vejo muito isso acontecer. São pessoas em papéis de vítima. Saiba, pessoas que são o próprio herói, pessoas que são o próprio líder, não precisa disso. Se você se coloca em posição de vítima e estiver próximo de uma pessoa que se coloca em posição de líder de si mesmo, aquela pessoa vai provavelmente se afastar de você. A crítica, ela não é uma personalidade, mas ela é mais um padrão que a gente estabelece. Não é só uma falha na comunicação, como também é uma expressão do nosso interior. A crítica ela é oriunda da vontade de modificar o externo, de transformar a matéria bruta, a existência, a manifestação, em algo seu. Ela é uma variante da reclamação. Elas andam de mão dada. A vítima e a reclamação é praticamente a mesma coisa. A crítica e a reclamação é praticamente a mesma coisa. O interno instável abre brechas para a inveja, para a arrogância, para a irritabilidade. O crítico possui um sistema de opinião formado para cada situação da vida e ele insiste em empregar esse sistema em todas as ocasiões que forem possíveis. Se você já conviveu com uma pessoa crítica, você entende que cada ação que você toma, ela critica. Cada coisinha que acontece com ela, ela critica. Você percebe que aquilo não é uma personalidade, que ela não está fazendo aquilo conscientemente e que aquilo é mais um padrão que ela se acostumou a fazer. Ela acostumou a olhar para o lado negativo e sempre procurar alguma coisa para ela comentar em cima daquilo. É praticamente uma coisa automática. O grande problema não está na crítica por si só, mas na causa da crítica, na intenção, na origem e na motivação da crítica. A reclamação é que cria potencial destrutivo. Falar alguma coisa uma vez pode ser adotado como uma crítica, e até então não se cria potencial negativo. Quando você fala uma vez, tá? Você está com uma intenção de modificar, mas tudo bem. Mas quando você critica cada situação, muitas vezes aquilo passa a se tornar uma reclamação. Então você clamou uma vez, depois você clamou novamente, reclamou. E a partir daí,
cria-se potencial destrutivo, porque você começa a alimentar aquela negatividade com a sua energia, com a sua atenção, com a sua força vital. Quando a reclamação começa a fazer parte da sua personalidade, você atrai para você todo tipo de negatividade. O mundo se torna uma grande cobaia onde você consegue empregar tudo que há de negativo dentro de você. Entenda que o que sai da sua boca, o que você olha, o que você escuta de modo geral, na verdade é só um reflexo do que você é interiormente. Quando você critica alguém, quando você reclama de alguém, você está falando mais sobre você do que sobre o outro. Porque antes de você falar alguma coisa sobre alguém, aquilo precisa ressoar dentro de você. Se é de você que está saindo, é porque existe aquilo mais em você do que fora de você. Então, você passa a ver todo tipo de negatividade, passa a criticar e passa a atrair por meio de ressonância. Porque você alimenta a sua energia vital com aquele pensamento, você alimenta o externo com aquele pensamento e você entra em ressonância com aquilo. Então aquilo começa a fazer parte da sua vida. Então, o crítico e a vítima vão sempre ter alguma coisa para se vitimizar e para criticar, porque eles estão ressoando com aquilo. Nós sabemos que a vibração ela ganha uma forma semelhante ao lugar que você está colocando a sua atenção, até chegar no ponto em que você ressoa com aquilo. E é assim que funciona, você vai alimentando e vai começando a ressoar, até chegar no ponto de fase. Quando chega no ponto de fase, é difícil voltar. O reclamão, ele se enxerga como superior, sábio, viveu mais tem mais do que você. Esse é o reclamão. Ele precisa manter sua posição de autoridade. Ele ama ser ouvido, ele ama ser acatado. Ele não gosta que rebatam ele, mas ele ama a discussão, porque ele vive praticando-a. Ele odeia muitas coisas, mas todas as coisas que ele odeia, ele também ama, porque são as mesmas coisas que sustentam a personalidade dele. Deixar de ser reclamão significa deixar de olhar para o negativo, quebrar o padrão impulsivo de criticar e reestruturar a forma que você encara a vida e as pessoas. Basicamente, você vai segurar o impulso de reclamar. Você vai tentar desviar sua atenção. Faça isso todos os dias, em todas as situações. Aceite as coisas como elas são. Pare de tentar modificar. Respeite o tempo de cada um. Entenda que as coisas acontecem e não importa se você vai abrir a boca para reclamar ou não. Elas vão continuar acontecendo. O mundo acontece com ou sem a sua presença. Ou você quer reclamar de todas as coisas que acontecem no mundo? Eu acho difícil. Então, se você sabe que você não pode modificar tudo, cale-se. É simples. Dessa forma você não vai entrar em ressonância com aquilo que você não quer. Entenda que todos estão tentando fazer o melhor com o nível de consciência que nós possuímos. Um mendigo está fazendo o máximo que ele pode com o nível de consciência dele, assim como você, assim como eu. Então, nunca reclame de uma situação antes de você ver o desenrolar completo dela. Se você deseja ajudar alguém genuinamente, faça isso, mas descarte a posição de autoridade, você não precisa dela. Pense que você é um aprendiz tanto quanto a outra pessoa que está aprendendo com você. Então você pode aprender com a pessoa que você está ensinando. A pessoa que você ensina tem tanto potencial para te ensinar quanto você tem para ensinar ela. A vida, ela não é feia. Você está olhando para as coisas erradas. O indigno é aquele que se lamenta. Ele acha não merecer e por isso ele nem começa. Ele possui ambição, mas o maior muro dele é ele mesmo. Ele se vê como um motor falho. Ele nasceu para crescer, mas ele não possui as características ideais. Olha as ideias. Esse tipo de pessoa costuma se comparar excessivamente. Ele observa o brilho do outro e ele se esquece de contemplar a ele mesmo. Ele se ocupa vivendo mais no campo das ideias do que na prática. Se eu fosse assim, se eu tivesse isso, se eu visse daquele jeito, se eu nascesse assim, se. Mas ele nunca vive a coisa. De modo geral, ele tem vontade de crescer, mas o maior empecilho dele acompanha ele até qualquer lugar que ele for, o empecilho dele vai estar lá, porque o empecilho dele
é ele mesmo. O pior é que ele nem tenta melhorar aquelas coisas que ele acha que falta nele. Ele não busca adquirir a habilidade que ele idealiza tanto. Ele só fica se, mas ele nunca faz. É uma pessoa que não pratica as coisas. É uma pessoa que acha que nasceu condenada, parece a vítima. Só que ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de mudar. O que ele não tem é fogo o suficiente para fazer isso. De todas as personalidades, essa daqui é a que menos atrai potencial negativo. Porém, ainda atrai potencial negativo, tá? Quando você acha que falta alguma coisa em você, você começa a olhar para sua negatividade. E aos poucos você vai se tornando cada vez mais inferior. Você adquire até um complexo de inferioridade. O indigno, ele olha para a realidade que ele deseja manifestar, mas ele olha para ela apenas como um sonho. Algo que ele finge que está conquistando, mas que no fundo ele acredita que não vai conseguir conquistar aquilo. O indigno se alimenta da ideia de que ele é inferior. Quanto mais ele consegue trazer a ideia de que ele é inferior, mais melhor ele se sente. Ah, eu sou inferior. Ah, me falta isso. Ah, o outro tem mais do que eu. Então, se parece muito com a vítima, mas tem essa diferençazinha. Ele se alimenta da própria inferioridade. Quanto mais inferior ele se vê, mais ele consegue se alimentar. Eu não sei se você percebeu, mas ultimamente na internet tá virando moda pessoas negativas, pessoas de baixa frequência. Ah, eu tenho mais depressão do que você. Ah, eu tenho mais ansiedade do que você. Ah, aconteceu mais coisas ruins comigo do que com você. Então, esse tipo de pessoa se alimenta da ideia de que ela mesma é um vórtice de inferioridade. Se você se encontra nessa personalidade, saiba que você é a potência da sua própria vida. Independente do que os outros têm, olhe para você mesmo e se preocupe em se tornar extraordinário. As suas características positivas estão ofuscadas, elas existem. Só que você é que apaga elas quando você olha para suas características negativas. Para você, falta apenas clareza, autoconhecimento e vontade de mudar aquilo que você almeja. O complexo de inferioridade não é igual à humildade. Saiba que isso é apenas uma disfunção na sua autoimagem, porque humildade é você saber os seus pontos negativos e positivos e ainda assim tratar o outro como igual, independente se você for maior ou menor a outra pessoa. Isso é humildade. Hora ou outra, nós vagamos entre algumas dessas personalidades. As pessoas geralmente nunca são uma, ou é a outra, ou é a outra. Não. Às vezes é aqui, às vezes é aqui, às vezes é aqui. As pessoas vagam entre uma e a outra. É claro que tem aquela personalidade em que você está mais acentuado, e é nessa personalidade que você deve trabalhar. O ideal é reconhecer o momento em que você está vivendo na personalidade e criar uma dissonância. Para você criar dissonância, basta você se induzir a fazer o oposto do que a negatividade pede. Então, se pede para você reclamar, elogie. Se pede para você se lamentar, agradeça. Se pede para você se indignar, se empolgue. Para viver no mundo, é necessário adquirir um pensamento estratégico. Sem estratégia, você se torna vulnerável. Torne-se o seu próprio líder. O vídeo foi esse. Na descrição eu estarei deixando todas as ferramentas que eu tenho disponíveis para contribuir com a sua vida. Um abraço e um beijo. Até a próxima.